Muito bem, estamos começando mais um Fora de Série, o nosso podcast. Eu quero muito agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam aí a colocar esse podcast no ar. Aqui na cidade virou, acho que Além Paraíba está virando a cidade dos podcasts. Tem um monte e o Fora de Série tá aí junto com essa galera, fazendo sucesso junto com você. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente precisa que você se inscreva e que você dê o seu like. E você pode também ativar lá o sininho para quando a gente subir algum vídeo novo, se você não ver o estardalhaço que a gente faz nas redes sociais com os nossos novos participantes, você ter também aí a notificação de que tem um vídeo novo. Bom, aqui eu já falei, só vou trazer quem eu considero fora de série ou que você, como já aconteceu aqui, através lá do direct no Instagram, por exemplo, ou através do WhatsApp, me chama atenção para alguma pessoa. Olha, eu conheço, tem aqui uma lista aqui de gente que eu ainda não trouxe, de pessoas que falaram, olha, leva lá porque ele tem uma história bacana, ele montou isso, ele fez isso e tal, de alguns empresários que tem aqui na cidade, por exemplo, que começaram lá de baixo. E esse cara, eu conheci ele muito novinho ainda e nós vamos desvendá-lo hoje aqui. Eu, pelo menos, tenho muitas boas perguntas para fazer. Ele é do rádio, apaixonado pelo rádio, mas é também apaixonado pela arte, acredito eu que pelo teatro também, por essas coisas aí. Senhoras e senhores, tenho certeza que aqui na nossa cidade, na nossa região, conhecem muito bem o nosso querido Mateuzinho, o Matheus Vicente. E aí, boa noite pra você. Tô pensando que tô na rádio, falando alto já, Microfone bom, isso aqui é marca boa, Um dia eu vou comprar um negócio blue e azul esse negócio. Tudo bem? Estamos aqui no podcast do Edney Jones, Fora de Série. Rapaz, a apresentação depois dessa aí tem que fazer um pix de R$50 pelo menos, assim, porque elogiou muito, Como é que você tá, cara? Obrigado pelo convite. Graças a Deus, aqui, ó, deixa eu cumprimentá-lo. Obrigado por ter vindo. Já veio aqui algumas vezes no estúdio, mas foi por outros motivos e tal. E falávamos sobre a sua vinda aqui no podcast. Fui convidado por um podcast que você apresentava. Verdade, cara. E foi muito bom, eu adorei, Foi no estúdio... Foi no estúdio da Black Monk, Black Monk, Paula, o Matheus. Aliás, um excelente estúdio, Muito bacana. Outro nível, assim. É verdade. E eu quero dizer para você o seguinte, receber você hoje aqui, que eu vi começar no rádio, e que você diz que me tem como uma das suas referências no rádio. Sim. É uma satisfação muito grande, cara, porque eu também já fui louco lá atrás para poder entrar, queria uma oportunidade e era difícil também ter, era aquele chato que ficava na época era o orelhão. No orelhão, pentelhando os locutores lá. E eu me lembro, cara, que quando eu conheci, na época eu gostava muito, era muito vidrado assim no Eider Alon. E quando eu conheci ele, cara, foi uma das grandes felicidades minhas assim, na época. E aí eu fui seguindo. E quando eu entrei no ar, eu achei engraçado. Você vai entender por que eu tô falando isso, que eu vou te fazer uma pergunta dessa. Eu entrei no ar e o Eider Alon era o locutor da cidade. Podem ter opiniões, mas ele era. Querendo ou não, ele era. E você, querendo ou não, que eu quis dizer. Sim. O Eider era foda, Ele tá sumido do rádio, Mas o que eu acho é um desperdício muito grande. Mas o Eider, cara, aprendi tudo com ele. Foi meu chefe 10 anos. Mas quando eu entrei, eu comecei a fazer a locução muito parecida com a dele. Porque eu ouvia tanto e espelhava tanto. E depois eu fui afastando, Eu me lembro do meu patrão na época, era o Hélio Fazolato, até falando comigo, me elogiando, Cara, eu com um meizinho de rádio, quase cagando na calça de ver o Hélio na minha frente. E eu não sabia se era elogio ou o que era. Tão burro que eu era, tadinho. Que ele falou assim, pô, você tá falando igual o Eider, cara. E ele tava querendo me elogiar. E eu falei, fudeu. Eu já fiquei completamente perdido. E depois eu fui entender. Ele tava me elogiando, mas eu precisava ter minha identidade e fui mudando. Você... Da onde você tirou, por exemplo, o seu estilo? Você tem a voz grave. Sim. Tenho certeza que na escola onde você estava, você chamou atenção quando você abriu a boca. Até falei que você já deve ter escutado de muita gente que a sua voz não combina com o seu porte Não combina. físico. Mateuzinho, a voz dessa, Mateuzinho. Exatamente. Eu sou pequenininho. A sua linha de locução é Aladim Neviton, Adilson Correia, esses caras que têm uma voz mais pesada, mais grave. Eu gosto muito do Aladim, porque o Aladim ele consegue fazer as duas coisas. Eu acho isso muito interessante.
Cara, é engraçado, né? A gente tá aqui hoje batendo esse papo, eu me inspirei muito em você e a minha locução, o que você fazia com ele, eu fiz com você, basicamente. Eu te ouvia no rádio, você daquele jeito pra cima, e aí, Se fizer um corte disso, vão maldar, você sabe. Né? O que eu fazia com ele, você sabe. Tem comentários maldosos do passado aí. Não, a Dinha que adora pegar nessa... Conta isso aí. Mas enfim, cara, eu te ouvia no rádio, aquela locução pra cima, não sei o que, 102 FM, papapá, e aquela locução mais dinâmica, mais rapidinha e tal. Eu falei, cara, isso é legal. E aí, no meu começo, no início do meu começo, eu fui tentando pegar um jeitinho ali parecido com o teu ali, pra ter um norte ali de por onde ir, até que depois eu cheguei no meu próprio estilo ali, na minha, né, bom, vou fazer assim. Né? Mas no início ali eu peguei muita você como referência. Quem te botou no ar a primeira vez? Conversou com você? Assim, enquanto locutor? Não. Eu lembro de você. Eu acho que eu me lembro que você foi como uma professora no meu horário. Foi você ou eu tô doido? Eu acho que a primeira vez que eu falei no rádio, entrando no estúdio e falando no microfone, acho que foi no teu programa. Era o Overdose, e na época eu fui com o Fabrício, cara, que era professor do Castelo Branco, estudei no Castelo Branco, inclusive um abraço pra ele, depois nunca mais o vi. Enfim, o Fabrício falou, pô, tem um amigo que é o Edno e tal, e, pô, você tem uma voz legal, vou te levar pra você conhecer, você quer? E se eu não me engano, o teu programa, o Overdose, bom, tem bastante tempo já, 20 anos, mentira, que, porra, eu fui no teu programa, e aí eu falei, cara, isso aqui é o rádio. E aí foi aquele encanto ali, né, cara? Eu gostava do rádio, eu ouvia em casa, mas entrar ali e ver toda aquela parafernália ali, eu lembro até hoje você me explicando, né? Ó, apertar esse botão aqui, escuta, se fazer isso aqui vai pro ar, que não sei o que, a mesa de som e tal. Não lembro nada disso. Eu lembro direitinho. Então, assim, acho que o seu programa foi o primeiro que eu, de fato, falei, assim. Overdose foi um programa, você deve ter aparecido lá já nos finalmente dele. Porque o Overdose foi um programa lá no começo, que eu digo assim, alguns 5 anos de programa, que ele foi uma porta aberta, assim, para uma galera, entendeu? Abria as portas mesmo, assim, pra a galera me encontrava na rua, falava que imitava alguma coisa e tal, ia pra lá. O programa tinha dia que tava na bancada lá, tinha 6 pessoas, tudo de graça, né? Que eu não pagava ninguém, é lógico, né? Todo mundo lá ia de amor, aquela paixão, que eu aproveitava, a gente aproveita a paixão dos outros mesmo pelas coisas. Bom, e aí, a não ser o meu sócio, meu sócio tinha o dinheiro dele, lógico, né? Na época lá. Só gente boa, inclusive, né? Que era o Robinho. Hein? Ah, é o outro sócio. O outro sócio. Já que você tava falando daquele sócio semana passada. Não, aquele não. Não, aquele não. E aí, cara, lá na rádio, era assim, a gente chamava, e aí tinha um cara que fazia um velho também lá no meu horário. E porque eu acho que a grande maioria das pessoas sabem que eu faço alguns personagens. Eu tinha um personagem que eu fazia lá no Overdose tinha o Zé da Pinga, que era um bêbado, o Zé da Pinga eu fazia. Tinha o Caipe Fruta, que era um caipira gay, que também tinha suas... Caraca, que massa, velho. Inclusive eu devia ter colocado esse nome, eu devia ter, como é que fala? Patenteado. Caipe Fruta, as loucuras de um caipira gay. Não, peraí, eu fico tentando imaginar. Como é que o cara é um caipira e ao mesmo tempo, porra? Peraí. E o bordão dele era, não sei o que, eu sou assim mesmo, bicha do mato, entendeu? Eram umas coisas assim meio legal, louca. Cara, legal. Tinha a Dona Day, que era uma drag queen, que o Robson fazia muito bem. O Robson Freitas, que era o meu sócio. Tá. E, bom, enfim, cara, tinha, assim, vários personagens, vários quadros ali, a gente dava oportunidade também pra galera. Eu vivi muito intensamente o programa Overdose, como vivi outros programas no passado no rádio. E pra mim é uma felicidade você ter como referência, assim, a minha locução. Sim. Você deve ter escutado muito Interligados. Acho que mexe muito com você ter substituído, né? Quando a gente terminou e depois você veio com Interligados também. Falar um pouquinho sobre isso, porque, cara, Biquíni Cavadão, que é um cara que o Bruno sou fã demais, gosto muito do Biquíni. Aprendi a gostar de Biquíni Cavadão por causa do meu pai, que sempre ouviu muito. Tem que ser, porque Biquíni Cavadão é da época dele. Na verdade o rádio, cara, o rádio ali, o meu pai foi um contribuinte também para eu estar no rádio hoje. Seu pai já te falou
comigo de você, já falou. Já falou com Deus no mundo, pô, Ladico, todo mundo. Né? Ele falava comigo, cara, olha, e a gente, você sabe que num primeiro momento a gente tem aquela impressão assim, né, tá querendo ajudar o filho, tá? Você sempre tem isso, falar que não é bobagem. Sim. Eu tive com o seu pai umas 2, 3 vezes assim na correria, no trabalho dele, e aí ele falou comigo, pô, cara, meu filho, dá uma oportunidade pro meu filho e tal, não sei o quê, porque a gente também escuta muito isso. Sim. Né? Mas aí eu te cortei, né? Não, mas enfim, cara, podcast é isso, é falar, é bater papo, conversa. Fiquei ligados aí que você... Aí, cara, falando Bruno Gouveia e Biquíni Cavadão, né? Tem um álbum deles, pouco tempo lançado, As Voltas que o Mundo Dá. E, pô, cara, é sensacional. Na minha vida o mundo deu voltas, não. Ele deu voadora, cambalhota, né? Deu umas porradas aí pra chegar onde eu tô hoje. E ver, cara, porra, eu ouvi o Interligados com o Edson e com a Juliana, participava. E ver, assim, hoje, no caso, tempo atrás, quando eu apresentava, hoje eu tô ali apresentando um programa que é deles, que eles, porra, fizeram por anos ali. É surreal, cara. A ficha demorou muito cair, que eu tô fazendo um programa que eu ouvia em casa. E participava, e mandava áudio. Eu lembro de você me zoando. Pô, que voz é essa, que não sei o quê. Olha a sua voz também, né? Bom dia, Juliano. Bom dia, Juliano. Bom dia, Jones. Eu falei, caraca! Aquela voz tinha acabado de acordar 10 horas da manhã, e esse programa de 10 às 11, de 11 a meio-dia, um negócio do tipo. Era muito legal, cara, participar e ouvir ali. Não podemos falar a sua idade. A sua voz... 70. Não vou nem mexer com isso. A gente tem a hombridade aqui no podcast, tem o outro estúdio ali, a sala aqui do lado, que é onde fica a ilha de edição. Tem uns 2 sofazinhos ali, ele sentou lá, né, pra dar uma relaxada primeiro. É igual confessionário de padre, você senta, confessa, mas o que você pode contar? A gente geralmente não pergunta, pode dar um processo, porque nós não cortamos aqui, a não ser, claro, quando a situação ultrapassa um certo limite, como aconteceu com meu irmão, que entregou certas coisas aqui. Aconteceu, aí eu tive que cortar, não teve jeito. Mas geralmente a galera traz algum amigo, né, igual o Vinícius Abreu trouxe um amigo e aí ele passou de 4 aqui para pegar cerveja e vamos embora, cara. Tem problema nenhum. Mas aí, beleza. Mateuzinho. Beleza, Mateus. Aí eu, por exemplo, quando entrei no rádio, difícil era convencer as pessoas que o meu nome era Ednei Jones mesmo. Todo mundo achava que era Joaquim da Silva, alguma coisa assim, e no rádio eu criei um nome artístico. Você é Matheus Vicente mesmo. Matheus Vicente mesmo, sempre foi. Desde quando eu nasci... Cara, mas Matheus Vicente. Vicente é um nome também, né? Com então acaba sendo composto, né? Composto, Nome composto, Matheus Vicente. Mas você tem uma queda pro humor, né, Matheus? Cara, é engraçado falar isso. Eu não tinha. Quando eu comecei ali a entender que eu tinha uma voz legal e um potencial para trabalhar com a voz, sabendo que eu já gostava de rádio, né, gostava muito de música, coisa e tal. Pra você ter noção, eu levei suspensão, porque eu ficava brincando de rádio na escola. Eu brincava na sala de aula, o professor passando matéria, eu brincando de rádio, levei suspensão, fiquei suspenso uns 3 dias por causa disso. Maluco, doido por rádio. Aí brincou direto em casa. Brinquei em casa. Aí, cara, tipo assim, eu sempre gostei muito do rádio, coisa e tal, e me perdi no que eu tava falando. Não tem problema não. Eu também... Mas cara, a questão toda aí, na questão de rádio que a gente tá falando... Eu me perdi real. Humor. Obrigado, o Lucas falou. Nosso diretor. Não, eu porque acho que é o único sóbrio. Eu vou viajando aqui, enfim. Sóbrio de líquido, né? Verdade. Olha o que eu falo. Ele tá nem ouvindo, deve estar ouvindo música ordinária ali. Tá ouvindo música? Tá no retorno, é um bom profissional. Sóbrio de líquido é ótimo. Eu falei nada aí, é mais uma coisa que depois vai querer cortar. Porque é linguiça, ele adora frita. Vai, humor. Cara, eu nunca, quando eu comecei ali, eu não era do humor não, cara. Por ter uma voz grave, eu era aquela pessoa mais séria, mais isso aqui e tal. Portanto, eu tive blog, tive jornal, essas coisas. Então era aquela coisa um pouco mais jornalística. Aí é isso que entra na minha vida o teatro. Aí fiz o teatro, comecei a fazer teatro. Eu sempre fiz, na verdade, escola, só que eu fui fazer o teatro mais profissional com o Marcos, que é ator no Rio, fiz novelas na Globo, o cara é profissa ali. E eu entrei no teatro. Quando eu entrei, ele falou assim, olha, vou te dar um personagem pra você fazer, fizemos o Alto da Compadecida. Pouquinho adaptado, porque nesse Alto da Compadecida ele colocou um personagem que era o sacristão, aquele que ajuda o padre nas funções, coisa e tal. Aí ele falou, você vai ser o sacristão. Aí, beleza. Só que ao mesmo tempo você vai ser Jesus. Depois de sacristão. Você vai sacristão depois de Jesus. Eu falei, fudeu. Na mesma peça? Na mesma peça. Tira a roupa, volta com Jesus. Aquele esquema. Você imagina se Jesus vem com a... Só que, tipo assim, a diferença é que o sacristão,
ele colocou um sacristão ali para ser um sacristão mais cômico, mais engraçado. E eu fui cada vez mais colocando vida no sacristão. Então eu andava meio cambota, meio assim, né? Uma perna, parecia com uma perna menor que a outra. E o grave da minha voz trouxe uma comicidade um pouco maior para isso. Tinha uma fala do sacristão que ele falava, que isso? Tipo assim, que isso? Mas que isso? O que está acontecendo? Num dos ensaios, eu ali querendo aparecer um pouco, não sei o que na fala, eu li, que isso? Colocando pra jogo? Impostando. Eu falei, que isso? Cara, o povo descaralhou de rir, e falou, esse vai ser o teu bordão, cara. Onde foi que a isso? peça? Na igreja? Alto da Compadecida foi teatro no Cine Teatro Brasil. Aí o que isso virou o bordão. Hoje em dia tem gente que me chama de que isso na rua. Quem lembra do teatro? Por causa disso. Aí, cara, toda vez que eu pisava no palco, eu entrava falando, que isso? Cara, todo mundo do Cine Teatro Brasil, assim, virava aquele coisa por conta do bordão. Só que eu falei, pô, ao mesmo tempo você é Jesus. O sacristão era pilantra, queria pegar o dia das indulgências, aquela coisa toda e pá. E Jesus é totalmente diferente, aquela coisa mais serena e tal. Falei, cara, não vou conseguir. Aí, mas peguei pra fazer. Faltou na semana, falei, cara, porra, não tem como tirar isso pra mim, não, faço só um, não vai dar certo, não. Pô, foda-se, vai dar certo, porra, faltou uma semana, galera. E vambora. E aí, cara, eu tive que fazer, fiz, deu super certo fazer os dois. Dali, virou uma chave pro humor. Falei, cara, acho que eu posso ser mais do que simplesmente tá ali aquela coisa um pouco mais seriedade, tipo apresentar um jornal ali, fazer uma coisa do tipo. E aí veio o start pro humor. Então você me perguntou se eu sempre fui muito voltado pro humor. A partir do teatro, o teatro foi me soltando mais para isso. Entendeu? Então hoje em dia eu tenho essa facilidade de brincar, de fazer um programa de entretenimento. Eu vi você lutar muito para entrar no rádio e querer uma oportunidade, e mandava áudio, queria minha avaliação em alguns momentos. Foi. E tal, e beleza, o tempo foi passando, aí daqui a pouquinho eu vi você em alguma coisa ali. Eu lembro de uma live, você fazia live. De quê? Que é aquelas lives, cara? Eu vi você com uma live com o prefeito. Cara, o que é aquilo? Como eu te falei, eu quando me entendi que eu queria fazer rádio, eu tentei de alguma maneira entrar no ramo ali, por imprensa, rádio, blog, jornal, o que for, para eu poder aquilo era aparecer. Pra quê, pra onde? Eu vi a live, Miguelzinho tava lá, Sim. E eu falei, ô, Mateuzinho falando com o prefeito. Cara, eu criei um blog, Adenilson Júnior, mentira. Criei um blog, cara, blog Notícias 24 Horas, Homens em Feima, criei lá. Você gravou vinheta pra mim pra isso, inclusive, você não vai lembrar, pô. Eu gravei bastante vinheta pra você, mas não lembro. A gente vai chegar lá. Aí, pô, gravamos ali e tal, e começou o blog do Matheus ali, blog Notícias 24 Horas. Aí comecei a fazer umas matérias, publicava. Aí eu comecei a fazer coisa no meu Facebook. Aí veio a questão da entrevista. As entrevistas, coisa e tal, uma coisinha outra. Aí fiz com o prefeito, fiz com outro ali. E ali foi um comecinho mesmo, entendeu? Entendi. Não, é porque é isso que eu tava falando, que eu vi você... E quando eu fui vendo aquilo, eu falei, cara, esse cara quer muito entrar nessa parada. Beleza, você entrou. Você entrou e foi assim, acho que você teve houve um momento que você teve liberdade, eu acho. E aí você fez programa de humor, como você queria fazer. Você fez podcast, você começou a crescer e tal dentro do rádio. Decepções? Não. Cara, amorosas, muita. Mas hoje eu não tô hoje eu desencanei, né, cara? Não, amorosas, mas no rádio. Quero saber do rádio aqui. Rapaz, no rádio, no dia que eu caí na mão lá, mentira. Eu quase caí na mão na rádio, já viu? Eu já te falei sobre isso? Não. Porra, quase tem porradaria, se não for Rogério Boco. Falou. Depois você corta isso aí, porque senão eu vou achar que eu sou de briga. Manchete, Inclusive, Matheus Vicente. Inclusive, você podia ter saído dali direto pro blog, né? Não é? Direto pra lá, porque ia ser uma mão cheia, você ia dar notícia ainda. Isso vai ser cortado, não vai? Não vai, não estamos falando de ninguém. Putaria, cara. Quem é esperto já entendeu o que é, tô até suando, passando mal. Aí, cara, o que acontece? Eu quando tive o rádio ali, lógico que você tem ali alguma coisinha ou outra, e um deles foi um episódio com essa pessoa que eu te falei. Mas assim, teve aquela situação ali, porque eu discordei e às vezes eu fico emputecido e eu falo mesmo. Não, Matheus, tá. Mas aí, por exemplo, vamos supor, eu posso ter uma briga também dentro do melhor emprego do mundo, como também dentro do pior. Eu tô falando de decepção no sentido assim, você dentro do rádio, você se sente satisfeito? Decepção. Você foi, a decepção ali dentro, tipo assim, pô, tava tão doido pra entrar e entrei.
Pô, eu não posso fazer isso. Pô, mas isso aqui também... Pô, mas isso aqui não sei o quê. Pô, minha ideia não vai ali. Pô, não sei... É nesse sentido. Você sabe que eu interpretei mal pra cacete o que é decepção, né? Nessas horas eu tô... Enfim. Cara, cara, pra ser sincero pra você, se eu tive, eu não lembro. Entendi. E se eu tive e não lembro, e o fato de eu não lembrar é porque não foi nada relevante. Porque o Rogério Lobo, cara, sempre, você sabe muito bem disso, Rogério Louco. sempre Rogério Louco. Sempre me deu muita liberdade pra fazer as coisas. Por isso que eu acho ele doido. Hoje eu gosto de participar, né, ele cara? Ele dá liberdade pra fazer as coisas. Dos patrões que eu tive, claro que eu tive patrão também, igual o Manuel, igual o Hélio, que participava e tudo, mas o Rogério, ele participa mais aqui embaixo, onde a gente tá. Mais ou menos isso, para o pessoal entender. Né? Os outros tinham... Aí o Rogério é mais aqui, perto da gente. Sim, e ele me deu essa liberdade, cara. Aí fui indo... Eu, por exemplo, fazia o Caipira no programa, eu comecei a fazer o velho, o Juca Pelanca, 4 horas da manhã, por causa do meu irmão que fazia o rancho do Filhoça, sei lá, que era... Não, era rancho do Paioça, terceira geração, segunda geração, sei lá, pegaram a herança e estão aí. Aí o meu outro irmão fazia o programa e ele falou assim, cara, eu queria que você fizesse um velho e tal. Cara, eu fui criando o Juca Pelanca, lembro que isso aí foi uma das perguntas que você fez pra mim. Não nasceu rápido, eu fui moldando a voz. Então eu era um velho que chegava na rádio com um saco de laranja, com goiabada, doce, não sei o que, e eu falava daquilo e contava histórias da roça. Lobisomem, tal, aquela coisa toda. Legal. E isso eu contava às 5h30 da manhã. E o quadro foi um grande sucesso. O programa é que acabou. E o velho, quando eu fui fazer o velho em outros horários de dia na rádio, o Rogério também criou um personagem para ele. Depois criou para secretária. Depois eu fazia um caipira, o Rogério fazia um jeca comigo. Então ele é um cara que gosta de participar. E criativo, né, cara? Ele tem esses feelings assim de... Ele é do teatro, o cara é fenomenal. Foda, né? Ele é. Mas, cara, o que você falou do Juca, falando um pouquinho do seu Pedro, que é um personagem que eu criei também, o meu surgiu do nada. Surgiu do nada, assim. Tava no Interligados lá e, porra, surgiu. Aí, mas depois que surgiu, fui moldando também ali. Eu me lembro que você tava com essa dúvida também, né? E eu falei, não, ele não nasceu pronto, não. O Juca... Não, e tipo... Ele já nasceu com 70 anos, mas hoje tá com 82. Mas, tipo assim, eu fui criando também características por personagem, criei uma história pra ele, pra que coisas que ele falava ali no rádio, seja onde for, fizessem um certo sentido, porque quem conhece o personagem de fato sabe que o personagem morou no Rio de Janeiro, depois voltou para em Paraíba, não sei o que, foi casado. Isso é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, o Juca Pelanca, ele precisava também de uma origem. É engraçado você criar mas não sei também, porque, por exemplo, o Zé da Pinga, ele não tinha uma origem, coitadinho. Era só o Zé da Pinga que falava, achei bêbado. E tinha tinha lá o caipifruta gay lá, eu esqueci, o caipifruta, caipira gay, caipifruta. O caipifruta também não tinha o Juca, eu cismei de criar uma origem, eu acho que é porque as pessoas pensaram que era real no começo. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. E aí eu botei ele como Caiapó. Porque eu vendia, meu primeiro emprego na vida foi em cima de uma moto vendendo pulseira e tal. Essa era uma parte que se eu deixar eu falo e vou ter que cortar. Vendi. Eu não recebi porra nenhuma do que eu fiz naquele trabalho. Eu já comecei bem. E aí, pior que era da família. Aí pronto, eu não tô falando que você não pode deixar, você pode. E aí, eu ia muito a Caiapó, eu vendia muito em Caiapó. E aí, cara, Caiapó tinha uma... Aí quando eu não ia, eu passava aquela plaquinha Caiapó. Ficou na minha cabeça. Aí eu falei, o Juca é de Caiapó. E criei essa origem, né, do Juca Pelanca. Até o dia que Caiapó, o pessoal me ligou pro Juca ir lá na festa. Você iria? Não iria. Caramba. Fazer um personagem... Meu pai iria. Porque meu pai era um artista mesmo. Sim. Entendeu? Porque eu acho que o artista ele tem que ser completo. Então ele tem que ser desprovido do senso de ridículo. Porque o artista tem uma hora que ele vai pro ridículo mesmo, né? O ridículo que eu digo assim, caricatura, bem caricato, não tem vergonha na cara. Toda semana eu vou pro ridículo na rádio. Então, não, na rádio você não tá ninguém te vendo, então eu também fui. Tem isso. Em propaganda política, por exemplo, em comício, eu fazia o velho, que o pessoal pedia, eu fazia lá atrás escondido, pro pessoal não me ver. Entendeu? Porque eu acho que também não tem nada a ver, eu não sei, eu acho que eu teria que me caracterizar, igual pediram lá embaixo, em Caiapó.
E falaram comigo, você vai, né? Eu falei, vou, nada. Como é que eu vou? Ah, bota uma peruca, uma roupa de velho. Eu falei, cara, não me vejo fazendo isso. E vi meu pai fazer isso brilhantemente no palco, entendeu? Era mais ou menos igual... Você sabe por quê que o seriado Chaves faz um sucesso do caraca que faz? Eles não são tão bons e geniais. Eles são legais. Sim. Mas são piadinhas bestas, bobas, é a simplicidade. E não ter... Perderam. Eles são ridículos e se torna engraçado. Do jeito que faz, né? Sim. É bem caricato isso, né? Então... Tipo assim, você sobe no palco, no primeiro momento vão rir da tua cara, do teu jeito, de você e tal, não da piada, né? E você tem que ter ali o jogo de cintura para você não ficar, sei lá, desequilibrado diante daquela situação. Então, diante de uma situação dessas, como que seria um podcast do Juca Pelanca, por exemplo, conversando com o seu Pedro? Você topa fazer, não? Agora. Aí põe a vinhetinha. Pode Pedro. Pode Pedro? Pode Juca, pô. Pode Juca de quê, hein? Pode quê? Pode arroz? Mas, não, é porque você já revelou aqui no podcast que você faz o seu Pedro. Primeira mão. E o seu Pedro existe há quanto tempo? Uns 2 anos? Não, cara. O Interligados, ele foi... Você lembra quando foi o nosso Interligados? Deve ter sido. Foi durante a pandemia, cara? Não pode ter sido, né? Foi antes. Eu entrei na rádio, passou um tempo. O seu Pedro deve ter 1 ano e um mês. Tadinho, tá 1 ano, 1 mês, 3 semanas e 5 dias. Mais ou menos, não deve passar muito disso, não. Então vamos fazer aqui os dois brigando para ser dono do podcast. Eu vou chamar de Pod Juca e você chama de Pod Pedro. Pode ver. Muito bem, gente, tá começando aqui o nosso podcast. E eu vou trazer o meu amigo aqui, o Pedro, aqui no nosso Pod Juca. Ô, menino, boa noite pra você. Fala uma coisa pra você. Tá bem, hein? Eu tô meio passando um pouco de Jesus. sufoco, porque assim, você sabe, né? Eu tô num rolo com a menina, que ela mora lá perto da sua cidade. cara. Pedofilia isso, hein, ô Pedro? Não, Menina não pode, tem que ser velho. A menina é um modo de dizer. Ela mora em São João do Miriti. Aí ela tá num negócio comigo, só que ela falou assim, seu Pedro, eu quero te ver. Mas pra eu te ver, você deve depositar pra mim uns R$200. Aí tá achando que eu sou o quê? Que eu sou cafetão? Ou que ela é garota de programa? Tá Não, cobrando gente, muito não. caro, você não Aí pagava não. Sabe por causa de quê? não. Você conhece a La Bodeguita? Ô, gente, a budiguita, eu nunca fui mais. Eu tenho La Bodecard. Você passa... Não sei aonde você quer passar, não. Eu já passei tanto! Tu passa lá o cartãozinho naquela Sim, no negócio. E aí tu pode entrar. Você tem 3 entradas e 2 saídas. Menino, eu, por exemplo, eu tenho uma Marincard, que é no marinheiro, por exemplo. Eu, quando ia muito nos anos anteriores, eu era bom assim, então assim... Eu vou me dar pro vencido, que lá diz que é melhor mesmo. gente, as mulheres bonitas, O nossa. negócio lá tem cobertura, tem tudo. Gente, teve um dia que eu fui lá... Conta pra nós. Nossa. Conta que o velho tá animado, hein? Gente. Se eu me animar, vocês tampam meus negócios. Aí eu fui. Jesus. Menino, cheguei lá no marinheiro. Aí eu falei, sou cliente, porque quando você vai 10 vezes, dá o chequezinho lá, você tem a 11ª com 2% de desconto. Tem a raspadinha também? Tem, menino. Só que assim, umas são cabeludas, tem raspadinha, mas tem depende do gosto do cliente, né? Eu tô com medo de ter um processo, mas eu vou Vai ter continuar. não, Pedro, vai ter não, que o Pod Juca é liberado. Ué, mas Pode Juca. O meu, pode Pedro, Juca. Pode Pedro não, aqui é o Pod Juca. Não. Ô, Lucas, ô, menino. Meu netinho, hein? Não, o Lucas Ele nasceu na Pedra do Rego Liso, lá na Cachoeira do Mamilo. Você toma cuidado que esse menino aí Mas o Lucas é primo da filha da minha madrinha. Não, mas olha, fala uma coisa pra você. O negócio de pó de Juca não funciona, meu filho. Juca já é um nome ultrapassado, entendeu? É um nome mais antigo. Hoje o pó de Pedro tá mais atualizado. Pó de peito eu acho, agora de Pedro eu acho que não tá não, hein? Eu acho melhor pó de Pedro do que pó do Juca, parecendo loja do Juca, entendeu? Tentei várias vezes, mentira, não tentei nenhuma. Mas se a loja do Juca me patrocinar, eu volto com o personagem. Aí, ó. Porque tinha essa Também coisa acho. de fazer o Juca Pelanca e tinha a loja do Juca. Eu falei, gente, tem um negócio errado aí.
Vamos fazer uma parada aí. Pô, dá super certo. Super certo, a Super loja certo. do Juca. Eu fazia o Juca Pelanga pra Unimed, cara. Eles queriam fazer um bonequinho da Unimed, do velhinho, Que legal. e colocar lá. Mascote da Unimed, E inclusive. mascote. E não rolou, não? Ficou... Não, rolou um patrocínio bom pra rádio. Ah, não, mas isso é legal, cara. Cara, eu acho Pra interessante... rádio rolou, entendeu? Você fazer, isso no rádio proporciona isso, você fazer coisas caricatas ali, porque chama atenção. Isso é uma coisa que chama Bicha, muita você atenção. nunca fez, não? Aí eu também. Já fiz. Fiz com o Caio, pô. Não nesse sentido, Ah, eu fiz com o Caio, gente. Agora Gente, uma coisa pra vocês que estão aqui no podcast do Wesley Jones, estou com o bofe do Caio atrás de mim. Não, na verdade, você tá atrás da câmera, né? Wesley, quando eu fiz foi assim, há uns 3 anos atrás, e nós sofremos muitas retabulações, né, cara? Porque e hoje em dia, gente, você tem uma menina que veio assim da simplicidade, morou no Curtice, hoje tá aí tentando a vida. Por mais que a gente às vezes rode a bolsa, isso é normal. Wesley, tem muita crítica em cima, cara. Ah, tem muita coisa em A gente cima. decidiu parar com isso, assim. Um beijo, inclusive, pra Paloma, que Tá. fazia comigo essa personagem. Mas é isso, cara. Então o pessoal ficava vendo aquela voz anasalada, aquele troço, e o povo ficava rindo. O que é isso? O que é isso? Pô, é homem ou mulher? Tem uma voz de mulher com tonalidade grave. Aí é legal quando você Entendeu? fala de rádio, é bacana por causa disso. Claro. Por causa do... Sabe qual que é o meu sonho? Vou falar aqui meu sonho. Meu sonho... Sabe o que eu ouvia quando eu era moleque? Eu ouvia a rádio... Nossa Senhora, né? Vocês vão falar agora mesmo, né? A Rádio Mundial, Venilton Ribeiro, um dia que ele vier aqui ele vai entender. A Rádio Mundial era boa pra caramba, e a Rádio Globo. E a Rádio Globo, ou a Rádio Tupi, sei lá que rádio que era aquela, tinha um negócio chamado Balança Mas Não Cai, que era um programa de humor. Quando eu montei o Overdose, a minha intenção era um personagem entrando direto, era um programa de humor realmente. E a ideia do Overdose, aí o pessoal falava muito assim, teve crítica na época pesada, inclusive de patrocinador, sobre o nome. Mas a rádio era Transamérica. Sobrenome Overdose? É, porque a rádio era... Mas eu fui na linha da Transamérica, tinha Naftalina, tinha esses nomes assim, a Transamérica tinha muito nome de coisa, Adrenalina, Transamérica, então eu fui no Overdose, já que vai tudo assim. Mas era overdose de riso, porque era overdose e a letra pequenininha era para morrer de rir. Então, era um programa de humor, era pra ser, mas é difícil para um caçamba, entendeu? Você fazer várias vozes e fazer um personagem assim atrás do outro e tal. Muito difícil. Mas, cara, isso seria interessante, não sei se teria audiência. Mas, por exemplo, você já fez 2 vozes aqui, eu faço mais vozes e tal. Seria interessante, sabe? A gente teve referência aqui, humor no rádio, pode ser, claro, Overdose, e eu aceito essa referência com o maior carinho do mundo, que eu dei meu sangue para aquele programa. Fogo no Rádio, que foi um sucesso tremendo, que eram interpretações de piadas, onde eles faziam várias vozes. Que legal. O Pelezinho tem esse arquivo todo lá, guarda com todo o carinho do mundo. Mas, cara, eu vi você fazendo voz aí agora e me voltei no tempo aqui, sabe? Aquela vontade que você tem e aí de repente você vê assim e fala, porra... Porque o rádio tem essa magia. Tem, cara, Você isso, ouve e isso não é vê muito legal. o que é. Hoje tem a tecnologia de se assistir, coisa e E tal, hoje mas... seria mais fácil, né, Matheus? Que hoje, por exemplo, você vai ali, igual a EJ Filmes, tem um banco de... No caso nosso aqui é mais imagem, né? Mas tem som também. Tem uns efeitozinhos. Isso, coisinhas ali. você acha isso tudo rápido. Você, na época, você queria um negócio batendo, o que a gente fazia, gente? A gente pegava um pau, ia lá na cozinha, pegava a vassoura e batia perto do microfone. Pra poder fazer sonoplastia. Gelo, a gente botava realmente gelo no copo da cozinha, ia lá e fazia. Mas o quê? Qualquer coisa, pô. Panela. Eu lembro que uma vez o Juca Pelanga jogou, a dona Dei jogou um monte de panela em cima do velho, do Juca Pelanga lá. Nós pegamos as panelas da cozinha e blá, no estúdio. Aí vieram correndo, o que é isso? Não liga não, tô pegando som aqui. Porra, hoje em dia tá tudo tão fácil, né? De repente hoje ficaria bem mais fácil fazer. Quem sabe, né? Não sei. O problema é que você atinge um nível da tua vida, né? É que você não tem tempo de fazer nada do que você quer. Pois é. É só mesmo aquilo que... Mas, cara, é muito legal. O rádio é uma magia, é surreal, assim, a possibilidade de coisas que você pode fazer. Eu sou muito criativo, né, cara? Eu gosto de criar, gosto de inventar. Então, assim, o seu Pedro hoje participa do meu programa. Eu falo ele para desvincular do Matheus. Todos os absurdos que disse aqui não foi eu
Seu Pedro, tá baixo em mim aqui, é o seu Pedro tá falando. Cara, ele tem as cantadas do seu Pedro. Um É que você fez e tal. Então, tipo assim, tem toda sexta-feira, amanhã inclusive é dia, e o seu... Você ainda tá com ele no ar, né? Você tem um programa de segunda a sexta na rádio, qual horário? Faz uma participaçãozinha, um programa de segunda a sexta, de 4 às 6. Sim. Né? Mudou o horário esse ano, e o seu Pedro faz uma participaçãozinha ali, então, as piores cantadas possíveis ele faz. E ele pega pessoas que, do dia a dia assim, e fala, essa cantada hoje é pra fulana de tal. Já aconteceu o seu Pedro passar uma cantada, uma pessoa que namora. Rapaz, isso deu um negócio. Aí, chega depois, mensagem no telefone. Então, assim... Mas com personagem, ficou bravo com o personagem. Ficou. O seu Pedro fazia um quadro Que doideira. no meu Instagram, que é o Pedro Analisa. O seu Pedro analisando o perfil das mulheres. Ele analisava... Você também procura também, né? Eu procuro. Porque ele mexe com gente de verdade. Cara, não, ele entrava nos perfis... Eu falo ele, não ele. Entrava no perfil da Mas mulher. isso não é uma merda, pô. Você tá se escondendo atrás do personagem pra ficar entrando no perfil. Ele entrava no perfil, dava zoom naquela foto, pegava as fotos da mulher de biquíni, fazia essas putarias, cara. Aí começou a dar ruim. O Juca Perlanda sempre foi porra louca. pesado também, entendeu? Mas não tinha ninguém. Era ele com as palhaçadas dele falando sozinho. Um dos quadros que eu fiz lá com o Dirley, que foi um entusiasta também, que o Dirley, você queria gravar um jornal, ele tinha desânimo. Você chegava pra gravar uma merda, ele era todo prontinho pra fazer. A gente, o Momento Cultural. O Momento Cultural era o Juca explicando por que o bairro Timbira chama Timbira. Eu já ouvi isso na rádio, cara. Um dia fuçando isso, cara, ali, eu vi isso, eu falei, cara... Mas é um absurdo, né? Pensa. Mas aí é o Matheus. Conceição, gente, o Morro da Nossa Senhora Conceição. Não, mas eu, Matheus, Olha aqui não é personagem, Matheus, sempre tive essas coisas de criar historinha mais ridícula possível, por que aquela cidade chama isso, por que o bairro cria. Quando, pesquisando alguma coisa lá, eu vi Momento Cultural, cliquei pra ouvir e falei, cara, que do caralho, que demais isso, cara. Eu tive preguiça, mas eu vi lá a ponte, você inventava. Nós temos a ponte Armando Godoy. Quem foi? Eu tenho que pesquisar, tô com preguiça, eu vou inventar. Armando Godoy foi um senhor que passando por aqui. Aí eu fui fazendo essas bobagens, bairro da saúde, que ninguém ficava doente, por isso que não sei o quê. E foi indo aquela coisa. Eu fiz o Lazareto, cara. O Lazareto era um cara que queria emancipar o lugarzinho que ele tava, por isso que virou ilha. Olha que loucura. E ele vai e chama mais 2 depois, que era o Gama Cerqueira e... Idiotice. Idiotice. E o recreio. Era só assim, loucura. A confusão. E eu misturava um bairro com o outro. Por exemplo, Laroca. Eu falei, Laroca. Aí vai eu inventar que a Laroca era uma donzela que morava numa vila e que conheceu o Terreirão, que era um cara que não gostava de tomar banho, vivia na terra, não sei o quê. Umas bobagens. E eu acho que isso... Mas que tem fundamento. Mas assim, isso eu chamo de entretenimento. Entendeu? Eu adoro o entretenimento. Aquilo que te deixa entretido ali com aquilo dali, né? O entretenimento, eu considero humor, claro, mas um entretenimento, porque você fica ouvindo e tal. Isso foi um grande sucesso na época, mas eu teria para fazer hoje, dá muito trabalho. Você botar todos aqueles barulhos, aquelas coisas. Nossa, fazer bem produzido, né? Muito trabalho. Você faz igual vídeo, cara. Sim. Vídeo é um troço de doido. O áudio já dá trabalho, você imagina o vídeo, né? Então, eu já vi alguns programas de humor. Por exemplo, aqui a gente tem tudo para poder fazer alguma coisa, montar um cenário. Tem tudo aqui, cara. Mas eu tinha que ganhar na lota, não sei. Eu tinha que ganhar tinha que ter um negócio aí, gente. Entendeu? Tá faltando um negócio aí. Assim, um detalhe. É um fixo. É isso que nós estamos precisando aqui, entendeu? Um fixo sólido, entendeu? Que segure os alicerces. Porque, cara, é uma pauleira, né, cara? Você tem que estar sempre ali. Você tem que dedicar tempo ali. É isso. Aí, quem sabe, numa dessa, você faz uma coisa que te dá um retorno interessante, bacana, né? Fazendo realmente ali uma coisa como isso que eu tô dizendo. Sim, o retorno é essencial, né? Porque hoje em dia isso conta tudo caro, né? Sem dúvida nenhuma. Mas aí, Matheus, podcast, tá fazendo algum... Não. Cara, eu parei... Vocês estavam lá, parou por quê? Por que parou? Cara, chegou um momento, assim, eu fazia com o Caio, chegou um momento que eu falei,
Eu prefiro parar porque eu tenho que dar atenção a outros... Caio Fontes, não é isso, isso? a outros projetos. Esse também cai, né? Não, ele é Lucas. Porque ele parece um pouquinho Caio. Caio e Lucas. É mais um pouquinho Então, Caio. tem um anjo chamado Caio e um anjo chamado Lucas brigando no além para saber qual dos dois não vai acabar o mundo. Porque eu nunca Só vi dá tanto Caio Caio e tanto Lucas. Lucas. Depois o pessoal fica falando aí de outros nomes. É ruim, mas aí tudo bem, vai. Aí chegou um momento que eu falei, pô, cara... Como é que era o nome mesmo? Trem Louco Podcast. Isso. Deu muito certo enquanto durou e tal. Aham. Mas, pô, prefeitura, trabalhando em prefeitura e bastante função na prefeitura e bastante função no rádio. E eu falei, cara, eu preciso tirar uma coisinha ali porque já tá Senão tendo muita satura coisa, muito, né? satura. E não adianta a gente querer abraçar o mundo, querer fazer tudo, cara. Então, fui ver o que tava me dando mais retorno, porque, gente, sendo sincero, hoje em dia a situação pô, tem... Não, desculpa. Também interrompi. Pega lá um gelinho. Um gelinho. Hoje em dia, você tem que pagar as contas, tem que fazer as coisas, coisa e tal. Eu falei, pô, então o que tá me dando mais retorno hoje? É o rádio ou o podcast? É o rádio. Só que o que tá me cansando mais? Tudo. Entendi. Então eu tiro uma coisinha ali pra poder não tá tirar um te tempinho pra dando- descansar e que dá mais retorno. E a vida é isso, entendeu? Mas, você nunca mais faria? Não. pode Lucas, ser tem uma no que, congeladorzinho. que amanhã ou depois eu... né? Porque podcast é um negócio legal, cara. Eu gostava de fazer. Meu querido, pega um suquinho pra você aí também. Intervalo comercial. Não vamos cortar isso nada não corta nada não. Aqui nós temos preguiça de editar, você nunca ouviu falar Dá disso? não? trabalho também, né? Nós estamos estudando aqui uma forma agora de casamento ir do jeito que for. Filmou, vai. E não estamos mais com essa preocupação. Melhor, cara. Pô, dá menos trabalho. Nós estamos querendo exibir uma forma de ser assim, filmagem ao natural. Espartem. Aí, fez a propaganda. É de couve essa cerveja, parece. Mas enfim, Matheus, ok, você já explicou, ou pelo menos tentou explicar, por que você não está mais na onda de podcast. O que você tem para dizer sobre os podcasts? Por exemplo, aqui em Além Paraíba, eu me lembro... Polêmicos aí. Não sei se é polêmico não, eu tenho uma opinião formada sobre. Também. Mas é tipo assim, eu acho que é o sucesso do momento mesmo, então era inevitável, né? Eu não tenho nada que reclamar do meu aqui, que eu recebo apoio financeiro para fazer, e isso é muito bom. Mas eu acho que tem muito. E o que eu penso? É aquilo que eu vou dizer para vocês. Milagres acontecem, né? Porque nós temos uma cidade pequena com 3 rádios que conseguiram sobreviver, mas nós sabemos as duras penas. Nós temos uma cidade meio defasada com grana, essas coisas. Aqui não é uma Juiz de Fora e tal, que você pode ter uma galera fazendo muita coisa, né? Sim. Mas agora vi um no Carmo, que tá bacana também. Eu vi, eu não, já foi lançado? Eu vi propaganda que... Então foi propaganda que eu vi também, porque eu não vi realmente. Propaganda que eu digo é uma arte dizendo que ia começar. Não, Uma eu vi estrutura. falando, eu vi a voz e tudo. Eu analiso tudo, velho. Depois você me manda. velho. Entendeu? Eu vejo Não, eu o vi a microfone. arte, fulano de tal, só. Eu ouvi, tinha uma convidada e tudo, achei bacana. Eu gosto de ver uma coisa bacana, entendeu? Sim, claro. Mas qual que é a minha crítica de falar que nós temos muito? Porque banaliza. Ó, eu tô comendo, hein? Entendeu? Aí você tem que... Aí o que acontece? É pra comer mesmo, não é de isopor, não. Você tem que... enfim, gente, nada contra mesmo, né? Mas eu honestamente não estou vendo viabilidade financeira pelos meios normais para que esses podcasts todos estejam acontecendo. Entendeu? Então, assim, o que eu penso é isso, é o risco que você tem de banalizar. Porque, vamos supor, você tem um projeto, você coloca o projeto, você vai vender aquele projeto. Pô, mas você tem 16 ali também, então... Aí começa, sabe o que começa? Eu tô falando aqui, eu tô falando bobagem não. Aí vem, qual é o teu diferencial? Exatamente. Que você tenha. Mas aí você tem que suar a camisa pra cacete. Lógico. Não é que seja ruim. Não. Mas tipo assim, tem gente de podcast que veio me perguntar e veio ligar pra mim, como já disseram pra mim, que eu sou referência nessa parte de filmagem, não sei o quê, e eu recebi isso com muito respeito de uma pessoa que eu admiro também, aqui na cidade. Maria Paula, pô, falou isso comigo. E o que eu penso a respeito disso? Eu acho o seguinte, que aí teve gente de podcast que ligou pra mim pra falar que tá com dificuldade, que tá fazendo por amor, que tá fazendo, que não tem patrão. Eu falei assim, mas não vai ter.
Sabe por que não vai ter? Porque todo mundo está vendendo a mesma coisa, entendeu? O cara que vai patrocinar, ele não tem aquele diferencial. Era para ter, mas ele não tem aquele diferencial. Ah, eu estou patrocinando um podcast. Ah, eu estou patrocinando um podcast. Então ele não vai patrocinar o mesmo 2, 3. Embora nós temos patrocinadores que estão em outros. Mas é difícil, é mais difícil. Então você começa... Mesma coisa a cidade. A cidade já teve muito jornal. E era um querendo engolir o outro. Você tá me entendendo? Uhum. Uma briga de foice, cara, que tinha. Igual um tempo atrás, que tinha 2 caras só com drone na cidade. Era um querendo engolir o outro. Agora tem 18. 18. 18 não tem não, tô brincando, mas tem bastante. Então eu acho isso, né? Mas qual a sua visão sobre isso, então? Cara, minha visão é o seguinte. Você assiste todos, você sabe de todos, Aí você vai criar um podcast agora, você vai fazer... Cara, vamos supor, o que tu vai fazer pro seu podcast ter visibilidade e tal, isso aqui? Dinei, é um assunto um pouco, eu falei polêmico, no sentido de que às vezes a pessoa pode se sentir um pouco, mas não vou citar nomes, é nada, enfim. Pergunta ao meu advogado se eu posso, mentira. Cara, o que acontece? Hoje tem muito do mesmo, isso é fato. Tem muita gente fazendo podcast ali em Paraíba, sim. Estamos falando de uma cidade de 30 mil habitantes, porque caiu, segundo o censo, não sei se... Tem gente dizendo que o censo... Você te falando, pô, você pesquisar aí, acho que tá 30 Acho que as pessoas estão mais mal-humoradas e não receberam o IBGE direito. Não, mas é um troço... Deixaram a porta fechada. Não vou falar o que eu ia falar, não, que eu tô com... Será que o IBGE pode me processar? Não sei. Não, vai mas, não. Não, esse tal de censo eu não fui procurado para responder, né? Você sabe que... Então, e mais uma mas você dezena sabe de qual é o pessoas que problema? não foram procuradas. Né? O problema é quando... o IBGE não vai te achar, é alguém que acha isso aqui e manda pro IBGE. Você sempre vai ser processado por um filho da mãe que achou aquilo dali e mandou para quem não devia, entendeu? Verdade. Essa que é a verdade. Mas questão do podcast, como tá te dizendo, que às vezes eu vou desvirtuando, saindo pra lá e pra cá. Cara, hoje tem muita gente que faz podcast na cidade, só que é aquilo que eu tô te dizendo. Podcast você quer estar ali por amor, para simplesmente sentar a bunda ali, conversar com alguém e falar, ou você quer que tenha retorno financeiro. Eu quero retorno financeiro. Na minha visão, o que você precisa? Audiência, e você precisa de um bom conteúdo. Porque se você tem um bom conteúdo, mas não tem audiência, quem patrocina vai aparecer no teu conteúdo, no que você está apresentando. E se não tem audiência, quem está patrocinando, desculpa, está jogando dinheiro fora. Porque vai patrocinar ali para audiência baixa. É a mesma coisa a rádio, né, Ednei? Você sabe disso, como é que funciona. Então, assim, audiência, pô, tem relevância, pô, sei lá, de inscritos, sei lá, de seguidores, de relevância, visualizações, papapá. E então, assistir, né? Você vai patrocinar? Assista o podcast, né? Veja. Justamente. Então, assim, é um ponto positivo quando você tem uma boa audiência. Dá uma analisada na qualidade da imagem, do áudio, do cenário, ver se aquilo é... Eu ia falar sobre isso justamente. Qualidade de cenário, qualidade de áudio, imagem, tudo isso contabiliza. Agora, o que também contabiliza é a questão de conteúdo. Você vai fazer um podcast. Sobre o quê? Aleatoriedades, qualquer pessoa, vou trazer e tal. Eu vou falar sobre saúde. Então é um nicho mais fechado, só saúde, profissionais da saúde. Igual tem na cidade. Né? O teu você preza por pessoas fora de série, pessoas interessantes, relevantes. Ok, quando eu fazia com o Caio, Trem Louco Podcast. A proposta era um podcast trazer qualquer tipo de pessoa, seja lá qual for, desde que tenha conteúdo para estar dentro do nosso conteúdo que a gente está propondo para a nossa audiência. Então, assim, nós trouxemos pessoas relevantes, interessantes, trouxemos cantor de carro, pô, que legal, tal, pessoal talentosa, valorizando o pessoal da cidade. Trouxemos um amigo meu, que é o Val Souza, lá do Rio de Janeiro. O cara foi produtor da Globo por anos, trabalhou com a Xuxa, com o Faustão. Então, olha a quantidade de história que esse cara contou pra gente. Como que é trabalhar com a Xuxa, como que é trabalhar com o Faustão. E coisas que as pessoas às vezes têm curiosidade de saber. Sobre artistas, sobre famosos, muita gente tem isso, né? Então, assim, pô, a gente trouxe bastante gente interessante pro podcast. Que nem precisa ser necessariamente conhecida. Justamente. Também, que eu também trouxe gente aqui que não é conhecida. Mas tem uma puta história. Eu já falei com o Lucas várias vezes que eu gostaria muito. Nós temos a Celeste aqui, que é uma pessoa nova na cidade, que veio de fora com uma puta de uma história legal, porque ela trabalhou também levando artistas pro Projac, mas ela foi caminhoneira e estava estudando para advogado, tem 3 filhos no exterior. Acho que eu vi que você divulgou isso. Divulgamos, já foi pro ar. Né? E aí é uma pessoa aleatória, legal, que eu falei assim, pô, legal, porque o que acontece na cidade pequena? Eu às vezes estou pensando em trazer alguém aqui. Como a gente tem muito podcast, ele foi lá no outro. Eu vou chegar lá. Entendeu? Eu vou chegar aí agora. eu falo assim, eu vou chamar aqui para
Tudo bem, vou fazer. Mas falei, pô... E isso, por exemplo, pra mim, eu vejo como um certo problema. É. Por quê? Você ir no mesmo... Tipo assim, você acaba ficando sem muita opção. Sem opção pra quem eu vou chamar. Porque a cidade é pequena. Porque, lógico, você não quer chamar qualquer pessoa que você nem sabe quem é, não sabe se vai dar conteúdo ou não, mas só vem. Lógico que não, porque não vai ser bom pra tua audiência, pros teus patrocinadores. Você quer a pessoa, no mínimo, relevante que vai te dar ali conteúdo. Né? Igual eu, se deixar, eu falo 5 horas nesse podcast. Então, enquanto tiver cerveja, eu vou falando. Nós já estamos chegando no finalzinho. Estamos chegando? Então, cara, eu penso isso, Dinei. Aliás, o meu podcast eu acho que é um dos menores da cidade. Já fui podcast de 2h30. Você já fez aqui? Já, mas assim, ó, com assunto. Eu morro, né? Assunto ali, ó. O nosso maior, Lucas, 1h15, quase 20. Com quem, 1h15 pra gente é do Eu mínimo. falo aqui o nome dele. Quem? Começa a falar também, não para por nada. Posso falar o nome dele? Quer que eu falo? Meu querido irmão Matheus Cafuri. Não, Matheus. É outro Matheus, é xará dele aqui. Nossa, meu irmãozaço. Você lembra do áudio do Matheus? Boa tarde, Matheus Cafuri. Na verdade. Eu e o Matheus, a gente não... Como é que é? Lembra do áudio da rádio que você me deu boa tarde no jornal falando Matheus Cafuri? Eu falei, Eu falei. Mas aí, você tá fazendo jornal comigo hoje lá na rádio. A gente tá fazendo jornal na rádio. 2 sérios fazendo jornal, isso é muito importante. Sim, seriedade. Bom, isso aqui foi, assim, para saber a opinião do Mateuzinho então, sobre a questão de podcast. É isso, entendeu, cara? Uhum. Cada um tem a sua opinião e, assim, eu vou expressar a minha, eu tô no meio, faço um. Esse podcast aqui não era para ser da EJ Filmes. Na época, eu queria fazer aqui um rodízio de podcast. Essa é a minha ideia. Eu demorei e não consegui. Sim. E eu fiquei bravo porque Bravo assim, você fica meio desanimado porque você combinava, a pessoa vinha, fechava contigo e não ia pra frente. Aí o que eu fiz? Botei esse cenário aqui, comprei esse negócio aqui. Outro dia perguntaram se isso aqui era efeito especial. Não é, ele acende inclusive. Montei o cenário e falei... Dê 2 cliques e ele acende, ó. E falei, esse podcast não sai do ar. Falei com o Lucas. Esse aqui, nem que um dia eu tiver que apagar a luz aqui, embora ele vai ser o podcast que vai estar aqui ainda. Que vai estar aqui. Porque eu falei, porque esse aqui não tem como tirar, ué. Ele é o meu, eu vou fazer. Justamente. Ô, Dinei, outra coisa que eu ia falar também. O apresentador, quem tá conduzindo ali o podcast, isso é muito importante. É verdade. Cara, eu já vi podcast, e quando eu falo que eu já vi, eu não tô dizendo só da cidade, pode ser de qualquer canto, tá, gente? Mas já vi podcast em que o apresentador tá ali. Não, pode ser Ribeirão Preto, Ribeirão das Neves. Esse que ele vai falar é do Tocantins. Você já entregou o outro, você sabe. E eu não vou botar essa porra. Então vai lá, vai. O que tava fazendo? Esse cara mas assim, não vou dizer necessariamente que tá fazendo, mas a maneira da pessoa conduzir, eu falei, cara, tá me dando um negocinho nervoso. Porra, entendeu? Aí você fala assim, cara, se a pessoa conduzisse desse jeito aqui, talvez seria melhor. Você... treinamento, né, cara? Você veio do rádio. Então você, por ter vindo no rádio, você já tem um pouco das manhas da situação ali. O treinamento. Eu costumo dizer que tem gente que fala assim, nasci pronto, autodidata e tal, mas eu acho que é sempre importante buscar se especializar e tentar aprender e coisa e tal, e aprimorar, porque tem gente que acha que é simplesmente assim, tô aqui, o que eu faço da vida? Eu sou vendedor, sei lá, vou ter um podcast. Não é simplesmente você sentar lá e ter um podcast. Eu vou falar a minha opinião de alguns já com nome. Por exemplo... Tem que ter no mínimo tipo assim, o podcast que você fazia com o Caio, eu fui lá, eu fui convidado, mas eu não via o podcast, eu não vi nenhum. Não tive essa oportunidade por causa da minha correria e tal. Você sabe por quê? Você foi o primeiro convidado. Eu fui o primeiro? Talvez você não tenha assistido depois daquilo, mas antes também não tem nem como, eu vou primeiro. Não, mas eu vi o meu episódio, eu vi uns trechinhos. E tipo assim, acho a arte que vocês faziam muito legal, muito bacana mesmo. O jeito, a logo, o jeito que vocês colocaram aquilo no ar. O estúdio eu não vou nem falar, porque é um puta de um estúdio violento, que é da Monk, né? Monk Studio. Eu tenho que acostumar ainda, que é novo na cidade, né? E, estúdio maravilhoso. Beleza. Da Maria Paula, da Maria Paula, sim. Top. Aí, o outro que eu gosto, que foi o primeiro que eu fui assistir depois do meu, porque teve um que eu assisti e não gostei, esse eu não vou falar, mas o que eu gostei muito foi o rolê aleatório. Eu gostei, não é porque o Felipe trabalhou comigo e tal, eu acho que vai ter uma afetividade sim, porque ele é um cara super do bem, é um cara que eu gosto pra cacete, e sei que ele ali, ele foi
uma luta para ele, sabe, fazer aquele apresentar, porque é uma coisa que ele queria fazer há muito tempo. E eles conseguiram fazer, eles conseguiram tirar assim do nada um podcast na época que foi uma referência legal. O outro que visualmente me deixa, mas eu não vou ver, o Fernando Bambu. Gosto do Fernando, gosto de conversar com o Fernando, psicodélico pra cacete, um cara muito... O cara fez tinha um programa, acho que era Panorama 102, que foi um sucesso. Eu acho não, era o Panorama 102. E falando-se de podcast, eu nunca assisti alguns trechinhos de pessoas que ele levou lá, que tem a ver com o universo dele. E assim, você vê que o Fernando, ele montou um cenário legal pra ele. Ele montou um jeito maneiro, ele tá maneiro, entendeu? Ele tá legal. Visualmente ele tá atrativo. Sim. Minha opinião, tá? Mas assim, e ele criou um podcast que só vai lá pessoas daquele nicho ali de situação com ele. Por isso que ele botou a Atmosfera. Você conhece o Fernando Bambu muito? Não, né? Cara, Fernando, cara, ele do rádio ali que eu trabalho no 102 ele também. tem uma cabeça, ele viaja, entendeu? Você vai conversar com ele, se eu chamar ele aqui pro podcast aqui, vai ser outro que vamos ter 3 horas, 4 horas. Cara, ele é um cara inteligente, ele é um cara que saca de muita coisa da música ali, o rock, aquela coisa. O pouco que eu conversei com ele foi no churrasco da rádio. Eu vi lá, pra falar que eu não assisti mesmo, o podcast Atmosfera, eu vi ele explicando a capa de um disco, cara, uma arte que tinha, né? Não sei se era Pink Floyd, o que era, com um convidado, e ele com aquela preocupação dele, ele vai lembrar, eu vou fazer esse corte, ele mostrando e tava dando aquele brilho porque a câmera não vinha, a câmera fixa, e ele fazendo, dava aquele brilho, ele tentando mostrar, e aquela preocupação de mostrar aquela imagem. O cara é apaixonado naquilo que ele tá fazendo ali. E fala com propriedade. Isso, então quando você vê um cara que entende daquilo, que ele tá fazendo aquilo e é a paixão dele, cara, não tem como isso ser muito ruim, legal. cara. Isso é muito legal. Eu falo, Dinei, eu comecei no rádio há pouco tempo, mas assim, eu recebi muitos elogios, como muitas críticas, e muitas pessoas, porra, você é muito bom, você é legal, não sei o quê. Eu falei, cara, ok, eu sou bom, beleza, obrigado, mas eu preciso mais, Aí eu, busquei, fiz um curso, me formei em rádio e televisão, aí assim, hoje sua profissão, sua formação, locutor de rádio e televisão, tirei DRT e tudo mais, que aí eu aprendi e falei, caraca, isso aqui eu não sabia. Que o Matheus está falando aprendi sobre muita DRT coisa. Era algo que na nossa época, hoje deve ser bem difícil também, na nossa época você tinha que ter e era difícil você ter isso, e quando você me falou eu fiquei, cara, orgulhoso, entendeu? De você tirar o seu DRT. Eu cheguei que é um registro profissional, gente. É uma carteirinha que você tem um registro ali profissional mesmo, certificado que você é um profissional. Eu cheguei a essa conclusão de que eu precisava, cara. Porque eu falei, cara, eu preciso aprender mais, preciso me aperfeiçoar, aprimorar, eu preciso ter ali uma certificação de fato. E o seu porque futuro? Isso ajuda muito. Meu futuro, cara, um dia uma cigana leu a minha mão. Meu futuro, velho, eu espero que seja o melhor possível, lógico, e a gente planejar o futuro, às vezes Pensa em ganhar dinheiro com rádio? Vamos lá. Eu acho que eu tenho que beber, Lucas, pra fazer esse programa. Tem, cara, alcoólico. porque eu Se já eu não beber, eu fico muito agressivo. Eu tô bebendo, tô solto. Né? Não, vai lá. Você pensa em ganhar dinheiro com rádio? Cara, hoje, graças a Deus, eu ganho dinheiro com rádio. Não, eu tô falando dinheiro de você pegar o dinheiro e quem quer dinheiro... Quem quer dinheiro, não é ganhar dinheiro de sobrevivência, não. É dinheiro, Dinheiro. Pra comprar o que você quiser e tal. E ousasse mais, assim, financeiramente. Vou te dar um conselho, Eu tô esperando você responder. Ok. Já tá engatilhado ali. Não, O outro fazendo merda. Você viu quase, né? Puxando pra trás ali. Não, vou te dar um conselho pro rádio. Não, sim. Dinei, hoje se você pretende... Eu me vejo, hoje, daqui a alguns anos, trabalhando com rádio, ganhando cada vez mais com rádio, porque foi o que eu escolhi, resolvi estudar para isso e eu quero morrer radialista. Quero, enfim, é isso. O que eu escolhi para mim é o que eu amo fazer, faço com muito amor e tentando melhorar cada vez mais. Então, penso sim. Então você compra um horário. Compra um horário, sério. Você só tem, para você ganhar dinheiro em rádio, você tem que comprar horário, você tem que ser dono de rádio ou um cargo muito elevado que vai fritar seus miolos também, né? Porque tem isso também no rádio. Eu falo isso de experiência, porque te dá muita liberdade,
você não é muito tolhido quando você compra, mas você tem que botar no contrato umas coisinhas que te interessem, Sim. entendeu? E aproveitar o momento para fechar contrato, isso é muito bom também, né? Tem dia que o patrão tá mais alegrinho, aí você vai nesse dia, entendeu? E fecha o contratinho com ele. Eu já fechei contrato na rádio com 2 sócios que o outro sócio nem ficou... Quase morreu quando ficou sabendo. E eu logo botei 2 anos de contrato. Com uma assinatura só. Mas aí, tá vendo? São revelações que o Matheus tá fazendo eu fazer aqui. Mas foi com um sócio só. O outro ficou quicando por aí, mas de raiva. Sei que eu conheço. Conhece? Conhece. Eu ainda vou fazer muitas revelações ainda pela frente na minha vida. Mas você sabe que o Interligados... o Interligados não era horário comprado, mas o sucesso do Interligados foi eu ficar à vontade, porque eu brinquei com muita coisa séria. Ih, várias vezes. Eu brinquei com muita coisa séria ali. Eu já passei trote pro Rogério ao vivo. Pô, mas o Rogério é de boa, né? É bom brincar com o Rogério. O Rogério, cara, é o melhor patrão do mundo. Eu tenho medo, às vezes, de ficar puto. Eu acho que ele nunca Não, ele fica, mas não dura. É, de boa. Ele toma água ali e passa, que é uma beleza. É igual o seu Pedro, fica maluco. Tem dia que a gente discute, desentende com alguma coisa, aí ele resolve com uma frase. Eu acho que eu acho que acabou, né? Não, o Rogério eu sou uma exagerado coisa pra cacete, também. eu tenho essa coisa. Aí eu exagero com ele, falando coisas que. Não, então eu entendi, blá. Depois ele vem natural. Mas o Rogério tem uma coisa que, assim, você vê o WhatsApp com ele. É uma coisa que você fica assim, monossilábico. Né? Pô, semana passada eu perguntei, Rogério, que você pediu pra fazer isso? Mas, cara, se eu fizer isso, vai ser assim, assim, assado. Se eu fizer isso aqui, vai ser assim, assado. O que você prefere? Ele responde. Assim, 20 minutos digitando. Não, para. Digita. Para. Aí ele responde no final. Para. Ok. Porra, ok pra quê, cara? Eu te perguntei, eu faço isso. Ele é o tipo que te manda fazer e depois some. Ele assim, ok. Depois ele Cara, some. Você dá a impressão que o cara te pediu pra fazer aquele negócio, grava isso aqui pra mim, não sei o quê. Ele não espera você voltar a falar. Sim, mas é muito gente boa, muito tranquilo e tal, fazendo essas questões. Olha, eu tive um cliente aqui da EJ Filmes, o Lucas conheceu ele também, tá fazendo um canal pra ele. Ele não tem celular, ele não tem WhatsApp, ele não tem rede social. Incomunicável, né, gente? É isso, é um senhor e a gente recebeu ele aqui com todo o respeito do mundo. Estamos criando um canal para ele, criamos e-mail, senha, vamos botar os videozinhos dele lá, olha que bacana. Ele não tem, e eu tô esperando ele voltar, trouxe dinheiro vivo. Não é o seu Pedro, tá, gente? Mas olha, desse estilo. Não, safado não. Não é. Ele veio, quer dizer, não sei, né? Agora que eu lembrei do negócio que ele te contou. Lembrou, né? Não, eu acho que é o seu Pedro mesmo. Ele chegou aqui com o dinheiro. Tem gente que ele não deve ter conta nem banco, fazer pix, essas coisas. Aí trouxe o dinheiro. Olha, aí isso é bom a gente falar aqui, porque tem gente assim, trouxe o dinheiro. Aí eu não comunico com ele pra falar como é que tá o trabalho. Eu tenho que esperar ele vir aqui na porta. Ele vai bater aqui. Ele bate aqui, eu vou atender, vou chamar ele aqui dentro e falar assim, aqui, o seu canal tá pronto, olha como é que faz uma carta e manda... Não, eu não sei, carta talvez. Eu fiz também um trabalho musical para um senhor chamado Seu Luben. E eu fiz 10 músicas para ele, filmada, clipe, ele cantando por aí afora. Eu devo ter visto isso. Ele tinha tudo gravado, cara. E são pessoas simples, pagam no dinheiro e não são ligadas muito, estão começando com rede social. Eu lembro que do Seu Luben, eu tava entrando na conta dele, ele tinha pelo menos um canal no YouTube, mas ele tinha perdido tudo. Quando eu tava tentando entrar, sabe quando o Google te manda uma mensagem para você falar que é você no seu celular? Meu filho, quem disse que eu conseguia fazer aquele homem entender que o Google tava perguntando se era ele? E ele falava assim, mas não sou eu. Eu falei, claro, eu sou eu, então não é eu. Eu falei, não é, mas... Entendeu? E a gente faz isso com o maior calma do mundo, tem que fazer. Não, tem que ter. Entendeu? Tem que com ter. Isso eu tenho paciência, cara. Eu não tenho paciência para outras coisas. Não, mas tem que ter, cara. Um dia você tem que ter paciência com muita coisa. Mateuzinho, olha, vamos encerrar. Acho que tem muito assunto, daria até um parte 2 aqui. Sempre tem. Eu acho que você é uma revelação do rádio. Você e o Caio fizeram muita coisa boa no rádio, foi uma dupla. Tô dizendo foi porque eu não tô vendo vocês juntos mais. Sim. Mas assim, enquanto vocês trabalharam juntos foi muito legal. Acho que você tá num caminho
porque você tem muita vontade e tá num caminho legal, cara, assim, de você escuta os conselhos, você me falou das coisas que o Aladi já te falou. Sim. O Aladi é um bom cara, entendeu? Eu te falei de negócio de comprar de horário, porque ele tá milionário, Tá. cheio do dinheiro. O Aladi, Semana passada eu pedi ele 15 mil emprestado, me emprestou 16. o Aladi nem Pô. quando nós éramos só colegas de trabalho e ganhávamos lá um salário, ele não ganhava só aquele não. Ele sempre ganhou mais, sempre foi a Hebe Camargo do rádio, já falei com ele. Pois é. Ele mais A os Hebe outros. Camargo, não. O que aconteceu comigo? Por que eu não ganhei muito dinheiro no rádio? Porque eu fiz humor, cara. O humor não tem muito lance. Você tem que ir pra notícia e pra polêmica. Cara, ó, tem muita coisa pra eu falar ainda. E você tem os dois. Então, o que você pode fazer? Você faz humor e faz a polêmica. Cara, mas assim, já chegando no finalzinho E aqui. não vamos falar de polêmica, não, porque Não, senão eu vou vamos começar não, a meter porque o senão pau vai aqui. mais 2 horas de Vou podcast. lembrar de algumas pessoas. Né? Não posso. Cara, mas Essa laminha até pula. eu tenho medo, cara, que às vezes eu faço umas piadinhas que a pessoa já Não, sabe eu que sei, é pra mas ela. você é bom de fazer piadinha. Sou, cara. E esse é o meu medo. Eu tenho medo de mim mesmo, tá? Mas depois que eu bebo. Mas isso aí é suco. Suco laranja. Tá. Quero agradecer aqui, cara, ao Rogério, porque se não fosse o Rogério, o Matheus hoje no rádio, eu não sei quem seria. Sem puxação de saco e tal, porque o Rogério foi o primeiro aqui da cidade que apostou as cartas em mim sem nem saber muito bem quem era eu e falou, não, vamos embora, e apostou literalmente. Então, assim, eu agradeço a ele a confiança de ter apostado e hoje poder ver o resultado, graças a Deus. A gente tem tentado fazer o melhor possível para a emissora. E assim, se ele não tivesse apostado em mim, eu te falo, onde eu estaria hoje? Não sei. Eu estaria ainda no rádio? Teria desistido? Não sei. Então, assim, o Rogério foi o cara fundamental para essa virada de chave na minha vida, para onde eu estou hoje e para onde Deus queira que eu esteja daqui a alguns anos. É tipo um Aladi, que é a Hebe Camargo da vida, e nesse nível assim, entendeu? Mas, cara, eu te agradeço, inclusive, pelo convite. E para mim é muito legal estar aqui contigo hoje, sabendo que quando eu comecei lá no início, eu lembro disso, falar aqui rapidamente, quando eu tive a primeira oportunidade com o rádio, que foi Rádio Web, de ter um programa na Rádio Web, foi a Rádio Jovem FM, meu amigo Felipe, lá de Alagoas. Eu te pedi, você não deve lembrar disso. Eu falei, Edney, eu preciso de uma gravação, coisa e tal, porra, pra fazer uma abertura, eu quero que você dê na sua voz, porque eu gosto da sua voz, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, eu tava comentando essa semana com a minha namorada sobre isso, que a gente vai no churrasco lá sábado e tal, dar um abraço pro Wilker aqui, comentando sobre você. Eu falei, cara, uma coisa que o Edney falou que me marcou muito foi quando eu perguntei, você me entregou, fiquei feliz pra caramba e tal. Falei, cara, quanto que é? Você lembra o que você me respondeu? Eu não vou lembrar. Eu lembro direitinho até hoje, me posso marcou lembrar, pra caramba. Ele falou assim, Mateuzinho, não é nada não, cara. Falei, porra, não é possível, você fez um negócio bom pra caramba, quanto que é, cara? Eu te pago, não sei o que. Na época nem existia Pix, Quanto que é? Aí ele, cara, não é nada, mas eu vou te pedir uma coisa. Quando tiver alguém, assim como você, começando, só ajude. Sem pedir nada em troca, sem cobrar, só faça o que eu tô fazendo por você. E aquilo ali, cara, me marcou. Eu falei, cara, a humildade do cara, o cara podia cobrar quando ele quiser, que eu ia te pagar, porque eu queria a tua voz ali. E até hoje, todas as aberturas do meu programa é na tua voz. Inclusive, tem que gravar uma coisinha nova e te mandar. Então, assim, porque eu valorizo muito isso. Foi o cara que, quando eu precisei, podia ter me cobrado quanto quisesse que eu iria pagar, porque eu queria a voz dele. Ele falou assim, não é nada, mas só lembra disso. Quando você estiver lá, onde você quer estar, e alguém estiver começando e precisar, faça assim como eu fiz para você. Então, cara, isso pra mim não tem preço. Você é um cara super profissional, foda pra caramba, e tô muito feliz de estar aqui hoje, falando pra caramba do seu vida. Não, e eu tô feliz de Isso é você legal. ter vindo também, porque, como eu disse aqui, né, uma breve história no rádio, mas todo mundo já conhece o Mateuzinho, e as pessoas que lidam com ele, vou citar um exemplo, você também está indo no caminho certo, quando eu estou te falando, você está indo no caminho certo, você também trabalha na prefeitura, não tem um trabalho lá? Então, ele também edita, está editando vídeo, filme, vocês já devem ter visto aí nos eventos da prefeitura, o Mateuzinho lá. Isso é legal, porque eu me lembro que o Pablo Teófilo, que é o secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da cidade, eu me lembro quando ele me avisou que você ia fazer algumas coisinhas lá e tal, editar e tal. Ele falou assim, cara, o Mateuzinho, cara, um cara nota 10, está fazendo um trabalho muito bacana no rádio. Eu ouvi. Entendeu? Então, ouvir isso de um cara que está falando assim, pô, a gente vai dar oportunidade para ele e tal, não sei o quê, achei muito bacana. Sim. E por que eu estou dizendo no caminho certo? Eu já te falei, quer ganhar dinheiro, você tem que comprar um horário, você conversa com o Rogério, eu quero comprar um horário. E quando você quer, cobra e vai no churrasco com ele,
Já deixa pronta a folha. Toma as monguaças, Leva- separa ali a folha. Aqui, dá sua mão, assina aqui Eu pra mim. só não peguei na mão dele. Só não peguei na Assina mão aqui dele. pra mim. Mas eu me lembro da olhadinha dele pra mim e falou assim: eu vou ter uma dor de cabeça. Aí eu falei: assina, pô. Beleza, então aí você já aprendeu o pulo do gato. Entendi. Esse é um. Depois é o humor e outra coisa. E não ter só uma fonte de renda. Porque hoje em dia, meu filho, você tem que ter mais de uma fonte de renda. Então você está no caminho certo. Mas muito obrigado. Sucesso para você. Tenho certeza que a gente vai se esbarrar mais vezes pela frente, tanto para o rádio, pela prefeitura, ou política, ou qualquer outra coisa. Espero que sim. E é isso. É isso. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Até a Obrigado. próxima. Valeu. E você que nos acompanhou aqui no nosso Fora de Série podcast da EJ Filmes, obrigado e até o nosso próximo encontro. Beleza. É bom. Ok, vamos fazer de novo? Não tava gravando. Ah, tá bom. Deus do Puta livro, que falei pra pariu. cacete.